Amigos, uma boa tarde. Começamos agora o programa Simaraela, da sua Camaçari TV, canal 33. E já começamos com notícia aqui política, mas pensando na Bahia como um todo. O DEM cogita lançar Paulo Souto, mesmo sem Gedel. Segundo o presidente estadual do DEM, Paulo Aze, é possível que a questão da chapa das oposições seja resolvida a qualquer momento. Nem o Democratas, nem tampouco o PSDB pensam em protelar mais. Hoje é dia 9, uma quarta-feira. Já se esperou muito pela decisão de... Aliás, esperam todos, a Bahia política toda, pela definição da chapa das oposições. Ontem, o PSDB chegou a abrir mão de indicar o vice-governador na chapa de Paulo Souto. Sairia o excelente ex-governador João Gualberto e daria vez para o candidato que Gedel já começava a exigir que fosse do PMDB. Mas hoje o PSDB volta atrás e quer sim o seu espaço na chapa. Dizem, e hoje diz a tribuna, que Gedel teria feito a sua proposta à ACM Neto. Vocês sabem que a ACM Neto é o coordenador da campanha das oposições. Então, seria o pacotão de Gedel. Para apoiar Paulo Souto, Gedel pleiteia o Senado, indicar o vice-governador, 3 secretarias importantes em seu governo, a vice-prefeitura na reeleição de ACM Neto em 2016 e 2 secretarias no atual governo do prefeito, que seria Educação e Planejamento, além das que o PMDB já possui. Ora, por que a vice-prefeitura na reeleição de ACM? Porque em 2016, há o compromisso de ACM Neto com Salvador já teria findado. Então, ele disse que iria até o fim do mandato dele. Ele teria até 2016, não é isso? Aí o que aconteceria? Entrava numa reeleição, provavelmente ganharia, porque está indo muito bem. Quem fosse o vice de Gedel ganharia 2 anos na prefeitura, quer dizer, comandando a prefeitura da capital baiana. Então, tudo isso bem pensado. Os aliados de ACM Neto dizem que os pedidos são bem difíceis de serem atendidos. É um preço que está sendo cobrado e é um preço que para ser negado. Eu não pago isso. Bom, isso é capaz de se tornar um fato político litigioso. É como um casamento desfeito e que não é desfeito em paz. Praticamente, as dificuldades colocadas, elas são intransponíveis. Bom, fomos informadas de que o alto comando da campanha de Paulo Souto convocou para hoje de manhã uma reunião com os presidentes dos partidos aliados para chegarem a uma decisão. Decisão esta que já foi pensada e acordada pelo comando. Será que o preço, isso é que deve constar na reunião, será que o preço de Gedel vale? Com Gedel ou sem Gedel, estão prontos para dar a largada. Isso me lembrou uma música carnavalesca de quando eu era adolescente, que dizia que com pandeiro ou sem pandeiro eu brinco. Então, com Gedel ou sem Gedel,
vão lançar, então, a chapa. Este encontro de hoje pela manhã será para dizer: quem quiser entrar no barco com Paulo Souto, com ACM Neto coordenando, a hora é esta. Pule para o barco agora. É aquilo, uma frase conhecidíssima. Alla jacta est, em latim. É a alea que se diz, alea jacta est. A sorte está lançada. Então, vá-se em frente. Paulo Souto, dizem que continua liderando as pesquisas, portanto, se não partir agora, pode perder o compasso. Agora, quanto a Rui Costa, a campanha dele já está toda ajeitadinha. Ele já sai, já parte como candidato, e as oposições não podem mais fazer isso. Então, esperou-se muito, já está até deselegante a atitude do Gedel, e digo abertamente, eu sou filiada ao PMDB. Não me desfiliei não, a não ser que me cortem. Mas minha função aqui de dar notícia é esta. Entendeu? Que está errado, está. Decida logo, ou vai, entendeu? Ou fica, não está somando. Eu sei que o Gedel, que Paulo Souto dizia, não quero, não vou, não quero, não vou. Como já disse aqui, que eu o encontrei num hotel lá aqui em Aracaju, e perguntei a ele, estávamos eu, Humberto, estava com o Neto lá também, ele estava com um grupo, a esposa dele fazia esse presente, que teve uma época que nós fomos assim muito amigas, depois cada um tomou um rumo, mas não somos pessoas que nos gostamos, mas não nos falamos assim, a não ser quando nos encontramos. Mas o Paulo Souto, ele não mostrava nenhum entusiasmo. E Gedel disse, só abro para Paulo Souto. Gedel, será que disse, eu abro para Paulo Souto, porque achava que Paulo Souto não iria mesmo? Bom, cada um vai ter a sua história para contar. Mas acontece que, se Gedel for só, ele vai enterrar o PMDB. Porque o PMDB só tem 2 deputados federais. Ele deu muito voto para o irmão dele, o Lúcio Vieira Lima, que como deputado federal, muito bom. Muito bom. Tipo, Gedel, ele é uma pessoa que não tem portas fechadas para ele, se movimenta muito bem, mas esqueceu os outros. E eu já disse aqui, ele não seguiu os conselhos do mestre. Não, de jeito nenhum. Porque o bom político é aquele que não quer ter muitos votos só para ele. Ele quer uma grande bancada, como Ulisses Guimarães. Dizia o doutor Ulisses, o meu município aqui, eu quero dar os meus votos aqui, o meu reduto é seu. Para mim, mas não. Agora eu gostaria que vocês votassem em fulano de tal. É assim que é o certo. Então, o pessoal já está, quer dizer, os que são candidatos, os políticos já estão começando a se preocupar do PMDB. Então, gente, quanto agora é correr contra o tempo. Antes da hora não é hora, depois da hora já passou. Esse aqui é o grande problema. Então, está aí, o governo está batendo palma, querendo mesmo, sabe, uma cisão. Então, vamos em frente. Ou também, essa notícia que eu posso estar dando aqui, pode ser uma notícia implantada, entendeu? Para colocar fogo no coreto. Pode ser, quem sabe? Pode ser, mas vamos ver, vamos saber isso. Talvez mais tarde, hoje ou amanhã. Então vamos saber o que é verdade e o que não é. Mas, como notícia, nós temos que estar dando a notícia. Quisera Deus que não fosse tanta coisa assim que Gedel já estivesse pensando. Mas negociante é assim. O estilo brasileiro pede muito para depois ir baixando o preço, mas vamos ver. Outra coisa, está pegando fogo também na Assembleia Legislativa. Uma ação cautelar
preparatória de ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADIM, será protocolada nesta quarta-feira pelo DEM e pelo PSDB para tentar proibir o governo da Bahia de celebrar contratos de antecipação de royalties. Há 2 semanas, a Assembleia Legislativa autorizou a antecipação de 1 bilhão e 600 milhões de reais de royalties para cobrir o déficit da Previdência Estadual previsto em 2 bilhões e 100 milhões. Então se tira dinheiro da Previdência Estadual, o dinheiro que é do funcionário. Está errado. Muito errado. É uma vergonha. Isso é terrível. Então, a medida a ser proposta pelos partidos ainda quer que seja anulada a emenda do orçamento que retirou 75 milhões e 600 mil do Fundo da Previdência para atender a PEC das emendas impositivas. As informações são da coluna Tempo Presente, publicada no jornal à tarde desta quarta-feira, elaborada pelo jornalista Levi Vasconcelos. Ele acredita que pode haver confusão caso a oposição obtenha sucesso, já que o governo de Wagner conta com o dinheiro dos royalties para fechar as contas. O problema é deles. É deles. Então, nós estamos cheios de problemas aqui. Cheios de problemas aqui. O PT está fazendo coisas que nunca na história deste país foi visto. E nós temos que ter coragem de dizer. Eu fui da geração O Petróleo é Nosso. Meu pai era entusiasmado. Nós lutávamos, éramos felizes, vibrávamos com a Petrobras. Sabe? Era um exemplo de administração a ser seguido. Era tudo Petrobras, até a cor dos postos da Petrobras. Como é que pode? Mas se hoje você lê a manchete, Folha de São Paulo, que eu gosto de dizer, Lula cobra a ação de Dilma para melhorar a economia. Vai mal, hein? Até o presidente Lula está cobrando. Se você pula para o Globo, ele diz, Lula manda PT ir para cima e governo manobra contra a CPI da Petrobras. Ah, é isso aí? É. Esse é o grande problema de hoje. É o que nós estamos verificando e que está nos deixando preocupados, é o problema da Petrobras. Eu quero que tenha CPI da Petrobras, só Petrobras. Que tenha outra pegando, vamos pegar, vamos ver o negócio lá dos trilhos, aquelas confusões todas lá em São Paulo, do metrô, os trens, aquela confusão toda. Vamos ver a Sening, a central lá de eletrificação, lá em Minas Gerais, para ver se pegam o Aécio e que diz, tô louco que façam qualquer coisa para mostrar como se administra. Pois bem, mas em encontro de blogueiros no Instituto Lula, lá em São Paulo, nesta terça-feira, o ex-presidente Lula afirmou que o PT tem que ir para cima para impedir a criação da CPI da Petrobras. Ah, então o Lula determina isso? Está querendo, é assim? É assim. O PT tem que ir para cima para impedir a criação da Petrobras. Pois o governo federal precisa defender, olha o que o Lula diz, com unhas e dentes, suas convicções. Que convicções? Bom, Lula disse ainda que o partido tem que ir para cima para impedir a formação do colegiado. E mais, palavras dele, espero que o PT tenha aprendido a lição com a CPI do mensalão, porque isso deixou marcas profundas nas entranhas do PT. Porque quisestes, presidente? Porque o governo era teu, presidente Lula. Porque eu digo presidente? Porque ele continua na presidência. Esse é o problema. É o problema aqui de Camaçari. Aquele que já foi sem nunca ter ido. O ex-prefeito não sai da cola do atual. E ele está
tropeçando, tropeçando, tropeçando. Ruim a saúde, ruim a educação, ruim a segurança, ruim problema com transportes. O que mais, gente? Então, é um todo. É uma forma de administrar que nos deixa perplexos. É assim que está o Brasil. Um Brasil que dizia que vinha num crescendo, num crescendo, num crescendo. Para onde? Para o inferno astral. Então, nós estamos assim. Agora, diz o Lula, para ele, se o PT tivesse feito o debate político do processo e não ficasse esperando a solução jurídica, o resultado do julgamento teria sido outro. Aí nós não saberíamos a verdade. Entenderam? Que verdade? Não saberíamos. Então, teve importância sim. Lógico que teve. Agora, acontece, porém, se fosse um filme assim de mistério, aquela coisa, acontece, porém, aí teria uma música assim, tchan, 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 teria. No Supremo Tribunal Federal ainda reside uma certeza. Se depender da vontade do seu presidente, ministro Joaquim Barbosa, será concedida a liminar garantindo a instalação da CPI da Petrobras no Senado. Gente, eu não quero que seja punido quem não tem culpa. Tem que ser punido quem é culpado. Por isso que não estão levando a sério o nosso país. Olha, a França teve um presidente, Charles de Gaulle, altíssimo, que quando veio ao Brasil, na década de 60, o Hotel Glória teve que fazer uma cama especial, porque o homem era grande demais, colchão especial, etc e tal. Ele dizia que o Brasil não era um país sério. Eu fiquei indignada. Ora, brasileira, dizer uma pessoa de outro país, o presidente de outro país, dizer que o Brasil não é um país sério. Então, eu não sou, minha mãe não é, você, meu ouvinte, não é. E nós não queremos ouvir mais essa frase. Não queremos. Então, é isso. A CPI é um direito democrático da minoria. E não pode ser massacrado assim pelo governo. Não pode. Então, mas Dilma não pensa assim, que é um direito democrático da minoria, de minoria. Pode ter pensado um dia, quando ela era oposição. Mas logo que chega no governo, já pensa diferente. Então, porque o recado do Planalto ao Senado foi claro. O recado que a Dilma mandou foi claro. Mandou ontem. Ou Dilma conta com a fidelidade dos aliados, ou demitiria os ministros que eles indicaram. Vai sair a CPI ou não vai sair a CPI? O Romero Jucá, que é do PMDB de Roraima, é quem vai ser o relator. Isso é bom ou é ruim? Bom, vamos ver se ela passa ou se não passa. Mas, meus amigos, eu falei aqui na tristeza das nossas praças. Mas eu falei na tristeza das nossas praças, mas por justiça, eu vou dizer, tem duas que me encantam. Hoje eu vou mostrar uma que me encanta, ali, de frente da casa do Françu. Vamos ver. O que antes era apenas um lugar por onde as pessoas cortavam caminho, tornou-se um espaço de rara beleza. Com urbanização, bancos para descanso, pista de caminhada e calçadas decoradas com mosaico. A inauguração ocorreu no dia 13 de janeiro de 2007, pelo então prefeito Luiz Carlos Caetano. A Praça dos 46 hoje é um ponto de referência para quem realiza caminhadas, entre outras atividades físicas. Desde então, sempre recebe manutenção adequada, o que valoriza a infraestrutura. A pergunta é, por que isso não acontece também em outros pontos da cidade?
entradinha. Tem de um ângulo que eu vejo, que eu acho até bem mais bonita. Você vê aquilo tudo verdinho. É o mesmo jeito que eu gostaria de ver, ali onde o trem vai passando, aquilo ali ser bem cuidado, verdinho, né? Para que o povo veja que, quando for passando, o maquinista, todo mundo, goste de passar por Camaçari. Ah, puxa, Camaçari, o povo é bonito, é limpo, né? Torna-se tudo mais bonito. Quando a cidade for limpa, varridinha, você vai ver, todo mundo vai correr e vai querer pintar a sua fachada, botar flores na janela, não é isso? Fazer um jardinzinho, porque vai valorizar o seu local. Nós temos que amar o local que a gente mora. Mas elegemos, às vezes, governantes que não amam tanto a nossa comunidade como talvez o morador ame. Mas a gente erra uma vez, mas é aquele ditado árabe, né? Se me enganas uma vez, a culpa é minha. Mas se me enganas duas vezes, aliás, se me enganas uma vez, a culpa é tua. Mas se me enganas duas vezes, a culpa é minha. Naquele, eu não voto mais. Bom, a população de Camaçari ainda reclama do cheiro forte do polo. Olha, ontem eu me senti até tonta. Sinceramente, acabei o programa aqui e ficou um cheiro assim de um restaurante que tem aqui perto, misturado com a coisa assim do polo, aquele negócio assim. Aí quando a Adriana disse assim para mim, Simara, aquele cheiro do polo misturado e tal. Fomos, quando eu cheguei na 88, na Glebaé, o cheiro realmente foi terrível, hein? Terrível. Eu fico preocupado são com as crianças, sabe? Os idosos. E que providência o governo de Camaçari vai tomar? Hein? Vamos ver. Alguns apartamentos do projeto Minha Casa Minha Vida ainda não foram entregues. Passam por reforma. Vamos acompanhar. Estamos aqui nos apartamentos do projeto Minha Casa Minha Vida e, como vocês podem ver, várias unidades foram depredadas, evitando assim a entrega dos apartamentos aos seus proprietários. Condomínio residencial Praia do Mutar, que já deveria ter sido entregue aos proprietários participantes do projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal, encontra-se em total abandono. Janelas quebradas, mato alto, entulho e lixo para todo lado. Para quem foi entregue essa casa? Olha, o Fantástico da TV Globo bateu, foi muito. Está todo mundo batendo. Aí quando viram assim, dizem a quantidade de apartamentos, casas que foram construídas. Bom, se for apartamento, vamos ver se de qualquer maneira se vão durar as janelas, portas em vários cantos aí, tudo apodrecendo, né? E outra coisa, casa que estão sendo tomadas, não tem dono, a pessoa nunca chegou perto, as milícias tomando conta, a bandidagem se apossando. E que coisa, hein? Mas eu pulei a matéria que eu chamei. População de Camaçari reclamando do cheiro forte do polo. Vamos ver. Um forte mau cheiro volta a atingir a cidade de Camaçari. E as reclamações partem dos moradores do Alto da Cruz, Ficam e Parque Satélite. O mau cheiro é tão forte que invade a casa e me provoca alergia, disse um morador. Há 2 dias, um grupo de trabalhadores criado pela Prefeitura de Camaçari divulgou um relatório afirmando que o ar estava dentro da normalidade. No entanto, assim que esta nota começou a circular, várias pessoas demonstraram insatisfação através das redes sociais, dizendo que não concordam. Pois é, terrível, até para quem trabalha ali, não é? Difícil, muito difícil, isso tudo. Agora, meus amigos, Paulo Sérgio Barreto, funcionário nosso, Barretinho, fez um exame no Hospital da Mulher no dia 17 de fevereiro, ficava pronto no dia 6, foi buscar, não ficou pronto, foi buscar ontem, ainda não está pronto. É o que vocês sofrem, meus amigos. Hospital da Mulher, tanto faz para onde você for, coisa da administração, não está caminhando. Só está bom quando é para ir falar ali no plenário
da Câmara, porque bota o grupo, aí vamos aplaudir. Olha, era bom, seria bom que pudéssemos ter filmado as pessoas que estavam aplaudindo. Porque as pessoas que estavam aplaudindo, essas pessoas estão contra o povo de Camaçari. Sinceramente. Aplaudindo o que visivelmente está ruim. Aplaudindo aqueles que são os culpados de tantos sofrimentos, remédios que não chegam, pessoas que não podem deixar de tomar aqueles remédios, problema de glaucoma ou diversas outras doenças, que são aqueles remédios de tarja preta e tudo mais, que tem que tomar obrigatoriamente, caríssimos se não obtiverem da farmácia do governo, não chegam. Vai marcar uma consulta, não tem. Entra num posto médico precisando capinar, os atendentes ficam desesperados porque não sabem o que fazer, porque o atendente é corpo a corpo com a comunidade. Conhece de nome, ô dona fulana, ô seu cicrano. Não tem, seu cicrano, o que eu posso fazer? Pessoa sai de casa de madrugada, chovendo ou fazendo frio, quando chega na hora não recebe o cartãozinho para poder ser atendido. Pois é. Olha, zoadinho aqui, o meu telefone ainda não. Se vocês estão vendo algum programa aqui, podendo usar o telefone não foi emprestado para mim. Mas o meu telefone, quando está funcionando, todos podem usar. Então você, meu amigo, o telefone não foi tirado, não foi por minha culpa. Ainda é o problema da Oi. A Oi, que já teve a portabilidade, que já poderia já ter até resolvido, né? Não estávamos satisfeitos, todo mundo estava satisfeito com a outra que a gente estava, fomos para a Oi e até agora, oi, não chegou. Estou chamando, oi, vem cá, não chegou. Ainda bota um nome Oi, a gente achando até que fica tão rápida, né? Oi, é uma beleza. Paciente é encontrado fumando maconha na clínica cirúrgica do HGC. Acontecimento inusitado, chamou a atenção de funcionários da clínica cirúrgica do HGC. De acordo com informações, um paciente identificado como Emerson Aguiar Santos estava fazendo uso da maconha no leito em que se encontra internado. Policiais de plantão da unidade médica foram acionados e encontraram com o paciente e sua acompanhante uma quantidade da droga. O caso foi registrado e levado a conhecimento da administração do hospital. O paciente continuou lá no hospital ou foi para a prisão? Porque, primeiro, não pode se fumar naquele recinto. Já estava cometendo ali uma coisa errada, um ilícito. Então está bom de saúde, está fumando maconha, né? Foram presos, ele deve ter se tirado de lá e ir para a cadeia. Ele está muito bem, obrigado. Outra aqui que nós temos, uma notícia aqui, vamos ver aqui rapidinho, a Ilai já chegou. Morador de Barra de Pojuca estão reclamando do atendimento do CRAS na entrega dos cupons para a cesta da Páscoa. Queremos denunciar o desrespeito e a humilhação que os funcionários do Centro de Referência e Atendimento Social de Barra de Pojuca nos fez passar na manhã de terça-feira, dia 8, na distribuição dos cupons que dá direito às cestas de Páscoa. Essa declaração foi enviada por morador de Barra do Pojuca, que informou as condições em que estavam as pessoas na frente da instituição. Os funcionários do Centro de Referência e Atendimento Social chegaram às 10 horas da manhã e ainda foram tomar café. Ficamos debaixo de sol, chuva e esperando a boa vontade deles de começar o atendimento. O morador também lamentou a forma como foram atendidos, dizendo que os funcionários estavam com má vontade e muitas pessoas foram destratadas durante as entregas dos cupons. Até quando o funcionalismo público de Camaçari vai continuar assim? Pedimos às autoridades que acordem e cuidem melhor do povo. Se essas pessoas não estão felizes nos seus empregos, que saiam e dê lugar para outras que realmente queiram fazer o que deve fazer enquanto servidor público. São servidores concursados ou não são? A prefeitura deve saber quem são esses. Agora,
que estão maltratando Adhemar Delgado? Estão. É isso, Adhemar, que eu digo para Vossa Excelência, prefeito. Esteja atento. A sua esposa, excelente pessoa, mulher extraordinária, de uma personalidade invejável, um caráter, né, pouco visto, ela deveria ir até lá, verificar como estão as coisas, caminhar, olhar, dirigir aquilo. Faça, não é para fazer um trabalho que antes tenha tido aqui em Camaçari, não. É o dela. É o carimbo dela. É a mulher de Adhemar. É o governo de Adhemar. São os olhos de Adhemar. Entendeu? Essa aqui é a diferença. Vamos dar uma paradinha. Entrevistado de hoje é o vereador do PRTB, um vereador que teve quase 1.500 votos, faltando só 2 para 1.500 votos. Então, extraordinário, Cessé Abreu, que está aqui com Ilai e vai conversar com vocês nesse momento. Pena que os telefones estejam assim, nos causando essa tristeza toda hoje. Paradinha rápida e voltamos já já. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Exibido no canal 33, Camaçari TV, às 12 horas ao vivo e com reprise às 19 horas, o programa Cimara Heller é a voz do povo de Camaçari e região, preenchido com entrevistas dinâmicas, autoridades políticas e com conversas com a população. O programa escuta o povo e o mantém informado, tratando também de assuntos como cultura, esporte, lazer e muito mais. O programa Cimara Heller veio para inovar o conceito de publicidade e divulgação da sua empresa ou evento, transmitido tanto na TV quanto na internet. O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Exibido no canal 33, Camaçari TV, às 12 horas ao vivo e com reprise às 19 horas, o programa Cimara Heller é a voz do povo de Camaçari e região, preenchido com entrevistas dinâmicas, autoridades políticas e com conversas com a população. O programa escuta o povo e o mantém informado, tratando também de assuntos como cultura, esporte, lazer e muito mais. O programa Cimara Heller veio para inovar o conceito de publicidade e divulgação da sua empresa ou evento, transmitido tanto na TV quanto na internet. Programa Contato Direto, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. E conta com a equipe entrosada, antenada, conectada com as questões do povo e com o rumo da sociedade. Participe conosco. O número é 3627-1767. É a sua 88 FM. Exibido no canal 33, Camaçari TV, às 12 horas ao vivo e com reprise às 19 horas, o programa Cimara Heller é a voz do povo de Camaçari e região, preenchido com entrevistas dinâmicas, autoridades políticas e com conversas com a população. O programa escuta o povo e o mantém informado, tratando também de assuntos como cultura, esporte, lazer e muito mais. O programa Cimara Heller veio para inovar o conceito de publicidade e divulgação da sua empresa ou evento, transmitido tanto na TV quanto na internet. O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos.
muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Estamos de volta no programa Simara Heller, num momento aguardado por todos, que é um momento de entrevistas, onde sempre a gente está trazendo pessoas da comunidade, as autoridades, os políticos, às vezes médicos, pessoas do seu interesse para que a gente possa estar batendo papo. Hoje o nosso convidado é o vereador Cessé, do PRTB, que veio aqui conversar, explicar e dar a opinião dele. Já tem mais de um ano que eu não encontro o senhor por aqui pelo estúdio, não é isso, Cessé? Seja bem-vindo. Mais ou menos um ano. Mas é um prazer muito grande. Primeiro porque esse programa tem sido um programa que está aberto para a comunidade como um todo. E isso é importante. Camaçari precisa abrir os olhos para o que está acontecendo no mundo e principalmente a nível de Bahia. E vocês têm feito esse trabalho e quem ganha com isso é toda a Camaçari. É uma pena que tem muitas localidades, por nós sermos um município muito grande, e ainda existem muitas localidades do município que não têm o acesso. Isso aí. Bom, mas é por isso que é importante também que as pessoas compareçam também à Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, porque lá também ela consegue se manter informada. E aí a gente já linka com um assunto que também interessa bastante a gente. Vereador, o que está acontecendo? De 2 semanas para cá, o tumulto na Câmara de Vereadores, a rivalidade está cada dia mais acirrada, os questionamentos, teve a questão da saúde, mas antes da gente entrar na saúde, o que houve ontem, que o boato na cidade é que as portas da Câmara de Vereadores estavam fechadas para o povo. Como é que vão fechar a minha casa para que eu não possa entrar? Eu não entendi e eu queria que o senhor explicasse para a gente. Bom, ao chegar ontem pela manhã para a sessão, eu já obtive a informação que as portas da Câmara seriam fechadas. Imediatamente, eu fui ao presidente, que é Théo Ribeiro, e tomar a explicação, né? Porque eu vejo que essa determinação dele vai de encontro a muitos princípios, principalmente Casa do Povo. Aí, qual foi a explicação que ele me deu? Olha, tem acontecido muitos questionamentos aqui, e aqui é a casa dos questionamentos. Mas, na sessão anterior, aconteceu que 2 rapazes chegaram a se agredirem. Essa é a verdade, né? Chegaram a se agredir. E precisou da intervenção da segurança. Eu vejo uma questão como essa muito desagradável. Mas quem briga tem que se dar a explicação, tem que ser na justiça. Não pode ficar para a Câmara, por exemplo, tomar determinação como essa, porque se houve uma agressão da parte de alguém, ali tem que partir para a delegacia, tem que partir para a justiça. Agora, não pode, por exemplo, o espectador sofrer sanções, consequência por 2 pessoas. Essa atitude de Théo, eu busquei respeitar, porque quem está administrando a casa é ele, quem sofre o ônus é ele, apesar que nós recebemos toda a influência, né, por sermos vereadores. Mas ele, por estar na administração, ele é o administrador atual, é o presidente. Eu disse, olha, Théo, vamos ver se realmente a tua ideia, porque é tua, a tua ideia, a comunidade vai
vai entender. Segundo Como ele... Como é que a comunidade vai entender? Vai entender. Porque eu, particularmente, entendi dessa maneira. Se a casa é minha, não dá para fechar a porta para mim. Se está tendo desentendimentos lá dentro, cabe às pessoas que estão presidindo conseguirem estabelecer estratégias e metas para manter a ordem. Não é? Se houve desentendimento ou alguma agressão corporal, essas pessoas que fiquem temporariamente sem poder assistir a sessão, seria uma outra opção. Essa foi a nossa solução. Olha, se quer punir alguém, vamos punir alguém, quem brigou. Né? A mesma coisa que está acontecendo nos estádios de futebol. Qual é a solução que está encontrando? Detectar essas pessoas, tentar fragar essas pessoas, né? Para que essas pessoas fiquem impedidas de assistir à prática. A mesma coisa tem que ser na Câmara. Bom, agora a gente precisa saber como é que o senhor está vendo a saúde de Camaçari. A gente teve semana passada a sessão que foi aberta, né? Coordenada inclusive pelo vereador também do Democratas, o Jorge Curvelo. Mas, assim, é uma unanimidade, a gente está vendo que algumas modificações estão tentando ser feitas, né? Nós trouxemos aqui o secretário de município para conversar com a gente, mas a opinião do vereador está melhorando, não está melhorando? O que foi aquilo que aconteceu semana passada? Olha, hoje o prefeito ele está perdido, né? Ele não consegue passar segurança para a comunidade como um todo, porque nós temos 1 ano e 4 meses, né, de mandato de Adhemar, e ele não consegue administrar a saúde. O ano passado foi motivo de desgaste em todo o governo, justamente com a problemática da saúde. Foi onde o governo mais se desgastou, porque foi admitido por ele, pelo secretário e por toda a base do governo na Câmara. Nós, da oposição, tivemos o tempo todo dando soluções, criticando, como até hoje. Eu não vejo que a oposição tem que só criticar. A oposição tem que ter críticas, mas tem que ter soluções, né? Então, hoje, eu busco apoios técnicos, busco os amigos que trabalham na área de saúde, os técnicos, médicos, para que eu possa sempre estar colaborando em apresentar soluções. Então, vejo que o secretário de saúde, com toda a competência que tem, mas ele se perde, às vezes, quando coloca, às vezes até na mídia, que a saúde tem problemas, mas vai bem. Eu acho que fica uma frase meia solta. Ora, uma saúde como a de Camaçari, que tem um investimento no ano de 2013 de 149 milhões de reais, é algo fantástico. É algo fantástico. É um dinheiro que muitas cidades, né, se administram com menos do que esse dinheiro. Sim, sem dúvida. Então, Camaçari gastou no ano de 2013 149 milhões de reais. Tem uma previsão de gastar mais um pouco esse ano. Então, o problema não é dinheiro. Então, o problema é o quê? Aí fica uma grande interrogação. Eu acho que Vital tem que abrir o jogo, tem que conversar para a população, né? E tem que passar para as pessoas que defendem o nome dele. Eu sou muito leal aos amigos e às pessoas que eu sei que já deu suor e dá o suor por Camaçari. É o caso do Dr. Vital. Agora, ele tem que ser muito claro para todos nós e para a população, até que reconhece o trabalho que ele tem no município, mas o que está acontecendo. Não tive a oportunidade naquele momento, porque eu não tive nem... A sessão acabou antes de chegar a minha vez de fazer as perguntas. Eu tinha algumas perguntas que, com certeza,
a população ia estar ouvindo e de olho nas minhas perguntas que eu ia fazer ali ao vivo para a Vital, mas não tive essa oportunidade. Agora, eu tenho propostas reais para a melhora da saúde de Camaçari. E isso é que conta, né? Porque criticar por criticar, a gente está cansado, a gente quer ver a coisa funcionar, a coisa caminhar. O senhor falou de lealdade, né? Das pessoas que já deram contribuições, pessoas que porventura, inclusive o senhor reconheça como tendo sido pessoas importantes. O senhor vem do PRTB. Como é que tá? Me dá notícia do Kleber Alves, que a gente já tem algum tempinho que está fora da mídia. A gente não está conseguindo colocar ele no circuito de entrevistas, de procurar saber por onde ele anda. Dá para o senhor dizer para a gente como é que ele está por aí? Olha, Kleber está em Vila de Abrantes. Tem o escritório dele, tem toda a parte administrativa de Kleber fica no distrito de Vila de Abrantes. Como ele também está com empreendimento em Parafuso, na localidade de Parafuso, mas aí empreendimento imobiliário, né? Já que ele é um empresário. Agora, da política, eu tenho cobrado a Kleber. Kleber, você é um líder. Você mostrou isso na eleição passada, quando você estava administrando o PRTB e conseguiu eleger 3 vereadores. E digo mais, se Kleber tivesse investido mais um pouquinho na candidatura dos vereadores, Kleber tinha elegido até 4 vereadores. Mas, como ele saiu vice em uma chapa, então também houve um desgaste financeiro ali, e aí ele deixou um pouco. Agora, Kleber precisa voltar à política de Camaçari. Ele está, nesse momento, muito voltado para a parte empresarial e tem deixado um pouco a política. Então, eu vejo isso muito ruim, porque ele pensou até cogitou de colocar o nome dele a deputado federal. Foi o que ele me passou a última vez que conversou comigo. E disse, olha, Cessé, estou pensando em lançar meu nome como deputado federal e fazer um trabalho, mas estou contactando com algumas pessoas em relação a algumas cidades, e eu sei que eu vou contar com você, né, aqui em Camaçari, e nós vamos fazer um trabalho com minha equipe. Eu disse, olha, cara, isso é uma coisa que tem que ser pensada, muito pensada, porque eu vejo que uma candidatura, seja ela para vereador, para deputado estadual, deputado federal, tem que ser bastante planejada. E, por exemplo, você tem que se dedicar exclusivamente 100% para tal. O que não pode é você querer deixar uma parte para empresariar, outra parte para política. Aí fica difícil. Bom, semana passada nós tivemos aqui, soubemos que teve o vereador Elinaldo que prestou contas à sociedade sobre o mandato dele. Então eu queria aproveitar esse momento também, se fosse possível, Cessé, para que você também prestasse um pouco dessa satisfação do que você vem fazendo ao longo desse período aí como vereador. Olha, veja bem, o trabalho de oposição tem levado todos os oposicionistas porque termina a gente também se desgastando um pouco com aquelas pessoas que acreditam que o vereador executa. E isso é uma questão muito ruim quando as pessoas não é toda a população que sabe que o vereador ele faz as leis do município, fiscaliza o executivo, né, e auxilia com projetos e requerimentos, indicações que venham contribuir com o crescimento da nossa cidade. Muita gente acredita que o vereador tem a caneta e as pessoas precisam, de uma vez por todas, entender que o vereador não tem, né, o poder de execução, e quem tem o poder de execução é o prefeito. Isso é um desgaste, principalmente nós da oposição, quando a gente tem que estar fiscalizando o dinheiro público, passando para a população quanto é que Camaçari arrecada, quanto é que Camaçari tem gasto na saúde, na educação, no esporte, por exemplo, que não tem gasto nada.
E é uma vergonha o nosso Segurança município. também. Segurança é um problema seríssimo. Por exemplo, só para dar uma pequena explicação aqui. A localidade de Parafuso, que é a localidade que eu moro, por exemplo, né? Eu tenho colocado para Ademar, inclusive eu tenho cobrado em plenário, tenho colocado, Ademar, todo roubo, todo assassinato, tudo de ruim que acontece em Parafuso, eu sempre fiz e vou continuar, né, colocando que a culpa é tua. Porque como é que um bairro como Parafuso, que tem de 5 mil a 5 mil habitantes, nós não temos um posto policial, já que esse bairro fica a 12 quilômetros da sede. Certo? Como é que esse bairro que faz divisa com Simões Filho, faz divisa com Lauro de Freitas, e esse bairro fica para as rondas policiais quando acontece. Então, é uma das questões que a gente briga. Só queria abrir um parêntese, que é o seguinte: onde o Estado não está, o Estado que eu digo aí como governo, o povo vai ter que se manifestar. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Com certeza. Onde o Estado não se apresenta, se o Estado não está oferecendo à comunidade a segurança pública, o próprio cidadão está começando a ter que fazer e aferir o Estado, a legitimidade do Estado. Porque o Estado, vereador, o senhor pode concordar e a gente ampliar esse papo, ele é que é o legítimo para a proteção, para a questão da segurança pública. Ele é que pode prender, ele é que pode punir. Nós não podemos. Nós não podemos na família nem punir, na verdade, hoje em dia, os nossos filhos, porque o Estado está de olho para que não se exceda, não se passe dos limites. Quer dizer, se o Estado não está em Parafuso, imagine como não está, porque as pessoas devem estar armadas nas suas casas, as pessoas devem estar fazendo justiça da forma que lhes cabe para se proteger. Estou mentindo ou a coisa está mais ou menos indo por aí? Verdadeiro. Veja bem, eu vou dar um exemplo muito claro para que a população que está nos assistindo faça um parâmetro. O quanto o Estado e quanto o governo estadual ganha de Camaçari. Ora, se nós somos uma cidade rica, porque temos um polo petroquímico, eu vejo uma cidade rica, Camaçari tem uma cidade rica por vários motivos, inclusive só 42 quilômetros de praia já é uma riqueza sem fim. Mas vamos supor, então vamos aqui colocar, nós temos o polo petroquímico, que nos dá né, uma renda maravilhosa. Tanto é que nós somos a segunda cidade baiana em arrecadação. Então, se Camaçari fica com uma média de 25% desse dinheiro, imagine agora quanto vai para o Estado. Quanto vai para o Estado? Isso. Se Camaçari ganha por mês uma média de 90 milhões por mês em 30 dias, nós temos uma arrecadação em média por dia 3 milhões de reais por dia. Imagine quanto o governo estadual ganha em cima de Camaçari. Faça aí uma projeção. Então, se nós fizermos uma projeção, Camaçari é para ser assistido com um certo diferencial também de outras cidades, já que nós é que mandamos uma quantia significativa, né, para a capital. Agora, Cessé, a gente já está chegando aqui ao finalzinho, lembrando a vocês que estão em casa que os nossos telefones estão com problema, provavelmente vai estar normalizando amanhã e que, portanto, você não está conseguindo conversar ao vivo com o vereador, tá certo? Bom, agora eu preciso saber o que você está vendo da sucessão. Quem são seus candidatos a estadual? Quem é o seu candidato a federal? Quem que você está acreditando que vai ser o candidato da oposição? Se você acha que Gedel vai sair chapa única com Maurício de Tude sendo vice ou não? O que você está vendo disso aí? Olha, só para complementar logo, para ficar mais fácil a nossa... Eu por exemplo, estou fazendo campanha, tanto aqui em Camaçari como fora de Camaçari, para Maurício de Tude. Mas, por exemplo, eu não apoio a ideia, né? Possa ser que eu venha até que
dar um apoio, mas não com o meu sentimento hoje, de Gedel sair independente, como Maurício na chapa como vice. Porque eu vejo uma divisão. E aí, para mim, divisão não é uma coisa boa, já que nós estamos lutando contra uma máquina poderosa. E o PT está aí, né, está no poder, e nós somos oposição e temos que estar unidos em pró. Né? Então, se todos nós, se Gedel é oposição, né? Se Paulo Souto é oposição, né? Então tem que estar unido para lutar contra a máquina. Então, de forma alguma, essa divisão é bom para a Bahia. Eu vejo que, e aposto que daqui até sexta-feira, no máximo, isso está se regularizando e com certeza nós vamos estar unidos nessa polêmica toda. O meu candidato a deputado é Maurício de Tude. Agora, quero deixar aqui bem claro, nós temos hoje 2 candidatos muito bons para Camaçari. Já que eu sou oposição, então, hoje na situação, existe 2 deputados em Camaçari, que moram em Camaçari, né, mas que eles são da situação. Então, como eu sou da oposição, eu vejo 2 candidaturas legítimas, que é Elinaldo e Maurício. E torço que haja uma vitória dos 2, né, para que a gente possa dar o grito de vitória como um todo. Né? Agora, sobre meu candidato a deputado federal estará sendo definido nos próximos 15 dias, até mesmo porque eu fui eleito por um administrador, um cara que é muito bom em fazer política, e provou isso a Camaçari, que é o próprio Kleber Alves, como a senhora mesmo cobrou aqui. E Kleber, como ficou para ser candidato a deputado federal, eu havia dito que se ele sair candidato, eu apoiaria ele. Então, Kleber tem no máximo 15 dias para se decidir, porque senão eu anunciarei um outro candidato. Bom, é isso aí. Olha, estamos chegando aqui ao finalzinho, eu queria então pedir as suas considerações finais. Bom, queria inclusive agradecer a oportunidade e dizer à família camaçariense que a Caravana Cidadã, que nós fazemos parte, né, já ontem fez a sua 15ª reunião. Nós estamos andando em todo o município e fico assim muito alegre porque Maurício está sendo bem aceito e porque Tude tem aquele carisma que todos conhecem e nós estamos fazendo um bom trabalho. E acredito muito que a Caravana Cidadã vem dar a Maurício uma vitória, vem colaborar para a vitória aqui no município, auxiliando o que nós estamos trabalhando aí fora. E eu agradeço a vocês a oportunidade, quero aqui me colocar à disposição para quando, inclusive logo que o telefone aqui possa funcionar, eu possa retornar a esta casa e ficar à disposição de vocês para que os munícipes possam fazer suas perguntas e eu estar aqui para responder. Isso aí, com certeza. A gente vai gerar esse novo momento, essa nova oportunidade para poder essa interação ser mais viva. E para você que nos acompanha até as 14 horas, a gente continua o bate-papo na 88.3. E amanhã a gente está por aqui no programa Simara Ellery. Até lá!